Ok, iniciando aqui agora a apresentação da explicação do fluxo de execução do DashIoT, né? Então aqui a gente tem a nossa aplicação, né? O diagrama de aplicação de trabalho, do sistema de trabalho da aplicação. E aqui a gente tem o nosso cliente desenvolvido em Electron, então a gente tem lá a nossa interface, o usuário ele configura a pinagem e as configurações da aplicação do jeito que ele quer, então ele seleciona a porta, a URL do broker, onde esses dados serão publicados, a gente vai ver, e a pinagem, né, o pino de leitura de sensores e o pino de escrita, por exemplo, onde ele vai escrever os dados dessa leitura em algum local, e aí ele cria essa configuração e o cliente faz a requisição para a nossa aplicação Node. A nossa aplicação Node recebe esses dados que ele enviou e monta um script personalizado de acordo com as coisas que o usuário escolheu, né, de acordo com as configurações que o usuário fez na interface. Então o Node ele cria esse script personalizado e através do Shield Process ele executa esse script, que é um script Ruby. Então a gente tem uma pasta com todos os scripts Ruby que são executados. Esses scripts Ruby eles são personalizáveis, então a nossa aplicação Node através do Shield Process executa esses scripts Ruby e passando essas configurações que o usuário fez através de um esquema de argc e argv. E aí os nossos scripts Ruby recebem essas configurações que o Node enviou, né, juntamente com a execução do script. E aí o Ruby começa a executar em background, né? O Ruby começa a executar em background e aí ele realiza a conexão com o ESP32 através do protocolo Firmata, né? E aí ele realiza a conexão com o ESP32 e aí o ESP32 retorna a resposta, retorna os dados da leitura ou escrita para o Ruby, e o Ruby publica esses dados, né? Ele cria um tópico e começa a publicar esses dados no tópico data no nosso Mosquito, que é o broker MQTT que a gente está utilizando. Então ele publica esses dados no broker Mosquito, né, no nosso broker MQTT, e aí a nossa aplicação Node, para retornar esses dados de leitura ou escrita que está acontecendo em background para o user, ele dá um subscribe, ou seja, ele assina o broker que o Ruby está publicando os dados, né? Então ele tem aí um acesso, vamos dizer que em tempo real, da leitura ou da escrita que está acontecendo ali do script Ruby ou ESP32. Então ele é publicado nesse broker, o nosso Node dá um subscribe, ele se inscreve nesse broker e retorna esses dados para view, né? E o usuário tem acesso às leituras e escritas que estão acontecendo praticamente em tempo real, certo? E aí, se o usuário quiser, por exemplo, fazer uma plotagem offline, vamos supor que ele está fazendo uma leitura analógica em um sensor analógico, por exemplo, vamos supor um potenciômetro. Então a gente tem lá um potenciômetro, e aí ele está executando, e aí ele vai querer salvar esses dados, ele vai querer fazer a persistência dos dados, para poder depois, futuramente, fazer uma plotagem e analisar o gráfico que foi gerado a partir daquela leitura, né, a partir daquela simulação. E aí ele fala um intervalo de tempo que ele quer começar e quando ele quer parar, né? Então ele fala quando ele quer começar e quando ele quer parar. E aí esses dados a nossa aplicação Node salva nos nossos arquivos CSV e cache. E quando ele der a plotagem offline futuramente, o Node ele pega esses dados que estão salvos em arquivos CSV e cache e plota o gráfico offline para o usuário, né? Lembrando que aqui ele pode ver o gráfico em tempo real e fazendo a persistência dos dados, futuramente ele pode, né, após uma simulação, plotar o gráfico offline. Então esse é o esquema que a aplicação trabalha. Ele envia uma requisição para a aplicação Node, e a aplicação Node cria um script, executa em background esse script Ruby, o Ruby recebendo esses parâmetros de argv e argc que foram passados através da aplicação Node, se conecta com o ESP32, recebe esses dados, publica no broker, a nossa aplicação Node pega esses dados que estão sendo publicados e manda para
o client, e tudo isso acontece praticamente em tempo real, tá? Não é perceptível o delay que existe entre essas partes, né? Entre esses processos. Então é assim que a aplicação DashIoT atualmente está funcionando.